Cumprimento a todos, com a paz do Senhor, uma boa noite. Mais uma vez estamos reunidos na casa do Senhor para louvá-lo, engrandecê-lo, para estudar a sua palavra. Eu gostaria de convidar os irmãos que nós abríssemos nossas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 1 até o versículo de número 5. Palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, que diz assim: Eu, irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E fui em fraqueza, temor e grande temor, que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos curvar as nossas cabeças, vamos pedir que esse mesmo Espírito que agia sobre a vida do apóstolo Paulo possa agir em nossas vidas, nos dando em primeiro lugar humildade, assim como também nos preenchendo com o poder do Espírito Santo, para entendermos e compreendermos a sua palavra. Curve sua cabeça agora, coloque sua vida diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós clamamos ao Senhor, o Senhor que nos purifica, o Senhor que nos santifica, e te pedimos que o Senhor possa nos conduzir no caminho do conhecimento do Senhor, na sabedoria que provém do Senhor. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Vamos louvar, adorar o nome do nosso Deus. Boa noite. Graças a Deus do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou pedir os recados que para o louvor. Glorioso Deus e Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento, agradecer, Senhor Deus Pai, pela graça do Senhor, te agradecer, Senhor Deus Pai, pelo privilégio e alegria, Senhor Deus Pai, lá neste momento, pregando os irmãos na casa do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento, nos prepara os nossos corações, nos possamos louvar o Senhor, todo o nosso coração, todas as nossas coisas, toda a nossa alma, Senhor Deus Pai, porque só o Senhor é digno de toda a honra, todo o louvor e toda a glória, Pai. Pai querido, em nome de Jesus, como a vida não é tua mão, usa mesmo o nosso instrumento, Senhor, neste momento, já vai situar o hino do Senhor, abençoa a vida do Natan, Senhor Deus. Vamos, Senhor Deus Pai querido, os dois neste momento, Senhor Deus Pai, que possa mesmo conduzir a tua igreja em louvor e adoração somente ao Senhor, Pai. E só o Senhor é digno todo o louvor e toda a honra, Pai. Em nome de Jesus, nos abençoa, neste momento de estudo bíblico, Senhor Deus Pai, que possa
podemos, ó Deus, louvar ao Senhor, ao único Deus que é digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, receba esses louvores, assim como as nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, fala aos nossos corações nessa noite, Deus. Ó Deus, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que você já tem preparado para a tua igreja, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que seja feita a tua vontade, Deus, e não a nossa. Perdoa nossas falhas, Deus. Nós sabemos que muitas vezes nós erramos, muitas vezes somos negligentes, Deus, mas que o Senhor possa olhar para cada um de nós, que o Senhor possa, Deus, estar trabalhando em nossas vidas, nos ensinando, ó Pai, a sermos obedientes ao Senhor, Deus, nos ensinando, ó Pai, a amar nós próximos, Deus, principalmente nesse momento, ó Pai, que não podemos estar abraçando o nosso corpo, mas que nós possamos, ó Deus, estar mandando uma palavra de amor, que nós possamos, ó Deus, estar se preocupando com o nosso próximo, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar nos capacitando, ó Pai, para estar continuando a fazer a diferença nessa cidade, vai estar continuando a fazer a diferença, Deus, onde quer que nós estejamos, ó Pai, seja no nosso trabalho, Deus, seja no nosso lar, mas que nós possamos continuar a ser instrumentos do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor, com uma boa noite. É o nosso desejo realmente de estudarmos a palavra do Senhor. Mas antes, eu gostaria de deixar aqui uma recomendação, que foi dada aí pela pessoa do presidente da Junta Diaconal, que aqueles irmãos que forem se reunir, nós estamos aí retornando com as nossas sociedades internas, os irmãos que forem reunir, que eles possam fazer a higienização, manter o distanciamento, como foi recomendado, tomar todos os cuidados. Então, aqueles irmãos que quiserem se utilizar do espaço, que é um espaço nosso, é a nossa igreja, que os irmãos tenham esses cuidados, tá bom? Qualquer coisa pode procurar aí, o nosso irmão Jorge, qualquer um dos diáconos aí da nossa junta diaconal, certamente as instruções aí necessárias vão ser dadas aos irmãos, tá bom? Não deixem de utilizar este lugar. É a casa do Senhor, é a nossa casa, é a casa do nosso Pai. Mas com todo cuidado, com toda precaução, tá bom? Convido os irmãos que abram suas Bíblias lá no texto que está em Mateus, capítulo de número 12, Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 38 até o versículo de número 42. Prosseguindo aí o nosso estudo sobre as parábolas do Senhor Jesus, hoje nós vamos tratar aí da parábola de Jonas e da rainha, Mateus 12, 38 a 42. Eu vou ler um versículo, os irmãos lerão o seguinte. Diz assim: Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. A rainha do sul se levantará no juízo
com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis, aqui está. Quem é maior que Salomão? Eu gostaria de convidar, mesmo estando lá fora, que ele chegasse da porta aí, nosso irmão Diácono Jorge, e fizesse uma oração pedindo ao Senhor que possa nos instruir. Amém, Jorge? Senhor Deus, nós te damos graça porque o Senhor é bom. O Senhor é bom a todo instante sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor tem nos protegido, tem nos guardado, tem nos mostrado realmente, Senhor, a sua soberania sobre nossas vidas. Então pedimos, Senhor, que venha estar conosco, venha estar a todo instante, venha abrir a nossa mente, venha abrir os nossos olhos, para que possamos enxergar, Senhor, a tua mão agindo sobre o teu povo, Pai. Venha, Senhor, de forma sobrenatural sobre nossas vidas, porque sem a sua graça, seu amor e a sua misericórdia sobre nossas vidas nós não somos nada. Então venha falar conosco nessa noite. Venha, Senhor, impactar os nossos corações com a tua palavra, porque sabemos que a sua palavra é verdadeira. Amém. Ela é a palavra que bate e fica, ela não volta, Senhor. Então pedimos, fique conosco, Pai. Abra as nossas mentes para que possamos absorver tudo que for falado nessa noite e podemos aplicar, Senhor, agora, no campo missionário. Amém. Porque sabemos que a palavra do Senhor foi feita para ser triplicada e não guardada dentro de cofre. Ela tem que ser anunciada ao campo missionário. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado pela presença agora dos nossos irmãos que estão aqui. Obrigado que o Senhor nos trouxe aqui. Amém. E a finalidade da sua palavra na vida de cada um é o Senhor que sabe onde colocar cada sementinha dentro do coração. Verdade. Que o Senhor venha, Senhor. Venha, Senhor, de forma tremenda, falar conosco nessa noite. Obrigado por tudo, Senhor. Pelo perdão dos nossos pecados. Aqui pedimos e oramos em nome do Filho amado de Deus. Irmãos, nós, na semana passada, nós estudamos aí a parábola da árvore e dos seus frutos. E é interessante a gente observar aqui o contexto. Jesus, ele estava agindo até então no seu ofício de sacerdote. Nós vemos Jesus curando. Ele cura um homem com a mão ressequida. Depois ele liberta do cárcere, do diabo, do inimigo, um homem que ele estava endemoniado. E por causa disso, aqueles homens, eles julgam Jesus como sendo um próprio demônio que expulsa os outros demônios pelo poder de Deus e Buda. E Jesus adverte aqueles homens, falando a respeito da árvore e dos seus frutos, e da forma como as pessoas devem julgar as ações, as atitudes. E Jesus, ele prossegue agora com essa parábola. E essa parábola, ela se dá exatamente porque o mundo, ele pede um sinal. Achei interessante até mesmo a oração, né, o finalzinho da oração aí do Jorge. Sementinha, que Deus coloque a sementinha no coração. É Deus realmente que coloca a sementinha no coração. Aqueles homens, eles chegam para o Senhor Jesus e falam assim com ele: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Semente. Queremos ver da tua parte alguma semente. É interessante a gente observar, irmãos, que o sinal é um indicador apenas. O sinal, ele não tem qualquer valor se ele não tiver significado.
eu posso trazer aqui um símbolo japonês e falar com os irmãos que significa tal coisa, mas se os irmãos não tiverem a compreensão e o entendimento do significado daquele símbolo, é inútil para cada um dos irmãos. Um símbolo, ele deve apontar para uma realidade. E nós vemos que aqueles homens pediam da parte do Senhor uma prova, um sinal, algo que eles pudessem ler e entender. É interessante nós observarmos que na nossa cultura nós costumamos falar que para quem sabe ler, um pingo é letra. Um pingo é letra. Um pingo é letra. Isso cabe muito bem no hebraico. Nós temos aqui, eu vou falar o significado, né, meus amigos? Um símbolo hebraico que seria a palavra B no hebraico. Agora, como que nós podemos escrever a sílaba bi apenas com um ponto? Então nós vemos que no hebraico, literalmente, para quem sabe ler, um pingo é letra. Mas parece que aqueles homens, eles não sabiam ler. Eles não entendiam aquilo que o Senhor Jesus estava tentando os explicar. Os escribas e fariseus queriam com isso, queriam e questionavam e pediam ao Senhor um sinal, porque eles queriam ver de forma incontestável, de forma sobrenatural, de forma extraordinária, que o Senhor Jesus era realmente quem dizia ser o Messias. Agora é interessante nós observarmos, irmãos, que Jesus ele já havia realizado vários sinais, só que eles não viam, eles não compreendiam. Eu gostaria de pedir a um dos irmãos que, por favor, abra lá em Mateus capítulo de número 6, versículo de número 5 a 6. Mateus capítulo de número 11, versículo de número 5 a 6. Mateus 11, versículo de número 5 a 6. Um dos irmãos, por favor, fique de pé e leia esse texto. Mateus 11, versículo de número 5 a 6, por favor. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de concurso. Irmãos, está claro aí que realmente o Senhor Jesus, ele estava realizando grandes sinais. Jesus estava provando realmente quem ele era. E era realmente essa árvore frutífera. Agora, a pergunta que fica é: qual era o problema então? Por que aqueles homens, embora vários sinais estavam sendo dados, qual era o problema? Será, meus irmãos, que o problema seria a falta de sinal? Ô Jackson, era a falta de sinal que impedia de que o sinal tivesse significado para aqueles homens? Era falta de sinal? Não. Havia muitos sinais. Tirando o Evangelho de João, que é o que menos apresenta os sinais do Senhor Jesus, nós vemos que os demais evangelhos estão imersos em vários sinais realizados pelo Senhor Jesus, que provavam de forma clara a sua divindade. Não era a falta de sinal, este não era o problema. Será que então o problema era a relevância do sinal? Irmã Nini, será que era a relevância do sinal? Sabe quando você pega o seu celular e aí você vê a torre
mas só aparece só um pontinho minúsculo. Ou seja, há um sinal, mas ele é irrelevante. Será que os sinais do Senhor Jesus eram irrelevantes? Certamente que não. Eram relevantes e revelavam quem era Jesus. Está claro. Está claro. Eles conseguiam ver com toda clareza quem era Jesus. Tanto é que eles começam a questionar: será que esse? Mas esse não é aquele rapaz que fica o carpinteiro? Começavam a questionar: mas como é que esse rapaz ele faz esses sinais? Começaram a questionar não a divindade do Senhor Jesus, mas sim a sua humanidade. Não é possível. Bom, será então que seria o transmissor do sinal? Será que o problema era Jesus? Será que era? Irmão Romilda, será que Jesus era o problema? Não era. Jesus era claro e objetivo. Jesus chamava para si todos aqueles sinais que apontavam para Ele, que eram incontestáveis, que provavam quem Ele era. Mas então, qual era o problema? O receptor do sinal. Esse era o problema. O problema era aqueles que estavam recebendo os sinais. Olha o que diz aí em Mateus, capítulo de número 13, versículo de número 14 a 16. Diz assim: de sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado. Ouviram com os ouvidos, e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Os discípulos compreendiam muito bem. Os discípulos estavam atentos a tudo o que estava acontecendo e recebiam aquilo no coração sem duvidar. Quando o Senhor Jesus chamou cada um deles, eles seguiram ao Senhor Jesus. E aqui há alguma coisa muito interessante para nós pensarmos. Será que eu estou dando ouvidos à palavra de Deus? E quando eu estou falando dando ouvidos, não é tal como um pai de família que está diante da televisão, vendo o seu jogo de futebol, vendo o seu jornal, e a esposa grita lá: ô, meu bem, me arranja um trocado para mim ir ali na feira. A esposa chega: meu bem, dá o quê? Não está atento àquilo que a sua esposa está falando. Muitas vezes nós estamos na igreja e não prestamos atenção no que o Senhor está fazendo. Muitas vezes ignoramos aquilo que o Senhor está falando conosco. E olha que Ele fala de forma clara, de forma objetiva, Ele toca em nossos corações, mas nós fingimos de bobos. Fingimos que não é conosco. E não é com a gente que o Senhor está falando. E olha que hoje em dia, meus irmãos, as redes sociais, os meios de comunicação, as mídias, que são diversas, jornais, sejam eles físicos ou não,
televisão, internet, o rádio. São tantos os meios. O Senhor está falando. Mas muitas vezes se cumpre a profecia do profeta. Eles não ouvem. Eles não veem. Eles estão cegos. Eles não conseguem compreender. E este é o grande problema, muitas vezes, da nossa geração. O sinal lhe seria dado. Essa é a realidade. O sinal seria dado àqueles homens. Eles veriam o sinal da parte do Senhor Jesus. Porque o nosso Deus nunca deixou de falar. O nosso Deus nunca deixou de se revelar. E aqueles que queriam o sinal da parte do Senhor, eles veriam. Agora nós vemos que o Senhor Jesus, ele deixa claro, através de dois exemplos, que o sinal ele viria. O primeiro exemplo que ele dá é o sinal de Jonas. Se formos observar bem, meus irmãos, Jonas era exatamente esse homem que foi enviado, um profeta do Senhor, enviado a Nínive para pregar arrependimento aos cidadãos daquela cidade. Por desobediência, esteve por 3 dias na barriga do peixe. No entanto, teve a sua recompensa, uma vez que se arrependeu e foi lançado na praia e foi até aquela cidade e pregou o Evangelho. Nós vemos a conversão, e até mesmo Jonas, ele se surpreende diante de um povo pagão, diante de toda uma cidade que se converte. A maior parte dos teólogos até afirma que, na realidade, Jonas ele não queria que aquela cidade se convertesse. Ele fez o percurso daquela cidade, que poderia demorar mais de um dia, e ele faz em um dia só, chegando naquela cidade. O arrependimento. E aí nós vemos algo interessante. Não é a eloquência do pregador, não é a sabedoria do pregador, mas sim o poder da palavra. A palavra é que faz a diferença. É a palavra que faz toda a diferença. E nós vemos, irmãos, que esse sinal ele leva à conversão. Olha o que diz aí em Jonas, capítulo de número 3, versículo de número 5 e o versículo de número 10. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. A gente olha, por exemplo, para a nossa nação, para o nosso país, afundada em corrupção. Nós vemos os poderes se degradando, querendo um engolir o outro, e muitas vezes nós olhamos e pensamos assim: ó, Senhor, não tem jeito. Talvez olhamos com os olhos de Jonas, pregamos, anunciamos a palavra que tem poder, mas pensamos assim: ah, Senhor, esse país não tem jeito não. Eu já ouvi muitos falando isso, e até mesmo eu, em alguns momentos, talvez assim como você, já duvidou do poder da palavra de Deus. E muitas vezes isso acontece com o nosso coração, porque a gente vê tanta coisa errada, que a gente passa a duvidar. Mas diz o versículo de número 10 de Jonas 3: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito e lhes faria, e não o fez. Nós vemos a conversão daquela cidade pelo poder da palavra de Deus. Mas também, meus irmãos, o Senhor Jesus ele mostra um outro exemplo de sinal.
a rainha do sul, a rainha de Sabá, ouvindo falar a respeito da sabedoria e riqueza de Salomão, o rei de Israel, ela veio ao seu encontro, com o intuito de ver com seus próprios olhos a grandeza do reinado do rei, e foi surpreendida. Diz o texto lá que ela ficou fora de si. Ela ficou abobada. Ela não entendia, porque ela viu com seus próprios olhos o que ela tinha ouvido, que o que ela tinha ouvido, na realidade não chegava nem perto de toda a riqueza e sabedoria de Salomão. Resultado, aquela mulher, ela reconheceu, era um sinal que levava ao reconhecimento. Ela reconheceu que havia um Deus sobre a vida de Salomão. E ela diz, lá em 1 Reis, capítulo de número 10, versículo de número 8 a 9. Felizes os teus homens, felizes os teus servos, que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. E por quê? É porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constituiu rei para executares o juízo e a justiça. O juízo e a justiça. E aqui, meus irmãos, nós vemos uma revelação magnífica da parte do Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, leiam esse trecho aí que está sublinhado aí em azul. Os irmãos leiam, por favor. Vamos lá? Eis aqui está. Quem é maior do que Jonas? Quem é maior do que Jonas? E eis aqui está. Quem é maior que Salomão? Irmãos, aqui nós vemos uma revelação magnífica. Jesus, ele se apresentava até então, através da sua cura, através desse auxílio ao povo de Israel, como aquele que era sacerdote. Mas agora, ele faz essa pergunta, eis aqui está, quem é maior do que Jonas, o profeta? E eis aqui está, quem é maior do que Salomão, o rei? A resposta é clara e objetiva. O Senhor Jesus, o sacerdote, o profeta e o rei. Mas aqueles homens não reconheciam quem era Jesus. Aqueles homens não entendiam quem era Jesus. O que Jesus estava requerendo deles? A mesma atitude dos ninivitas, que após ouvirem a palavra do profeta, o que aconteceu com eles? Se converteram. Jesus requeria daqueles homens a mesma atitude da rainha de Sabá, que após ter o encontro com um homem sábio, sabedoria dada da parte de Deus, reconheceu o poder de Deus na vida daquele homem. Jesus deveria ser reconhecido por aqueles homens pelos seus
frutos, pelos seus feitos, mas não estava sendo reconhecido como um grande rei sábio. Rei que julga, rei que é justo, tal como Salomão. Assim como também deviam reconhecê-lo como um profeta que pregava para uma nação que estava perdida, para uma nação que estava afastada de Deus. Se a pregação de Jonas e a sabedoria de Salomão surtiu tal efeito, o que deveria acontecer diante da pregação e sabedoria de Jesus? Se Jesus próprio deixa claro, eis aqui está, quem é maior do que Jonas? Quem é maior do que Salomão? E eles não compreendiam isso. Eles não viam isso. Por causa disso, o Senhor Jesus ele deixa claro, lá no versículo de número 39 e 40, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão a do profeta Jonas. Uma vez eu vi um testemunho de uma mulher na televisão, e ela falou assim: ô pastor, uma igreja aí, né? Ô pastor, eu levei o travesseirinho para casa e eu não fazia minhas necessidades, mas aí eu sentei naquele travesseirinho e Deus me abençoou, porque eu falei com Deus que se Ele não me abençoasse, eu nunca mais ia voltar nessa igreja. É uma pessoa que não entendeu o sinal. É uma pessoa que não entendeu aquilo que o Senhor estava falando. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Nós vemos que depois disso Jesus ele continua fazendo milagres. Mas meus irmãos, aquela geração era cega. Muitas vezes nós olhamos para a igreja e falamos assim: Deus, o Senhor tem que operar nessa igreja. Mas se nós formos cegos, Deus pode fazer maravilhas que não adianta nada. Não vamos compreender, não vamos entender, não vamos mudar a nossa vida, vamos continuar da mesma forma. Será por que o Senhor ele tem nos sacudido nesses últimos dias? É mais um sinal do Senhor chamando, conclamando a igreja a voltar ao primeiro amor. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós não prestamos atenção nos sinais. Nós estamos surdos, estamos cegos para os sinais que são claros e tão objetivos da parte do nosso Deus. Muitas vezes a gente fala que a igreja presbiteriana é tão fria. Meus irmãos, nós nos aquecemos pelo poder da palavra de Deus, pela presença desse verbo que se movimenta dentro dos nossos corações, nas nossas mentes, iluminando os nossos passos, dirigindo a sua igreja. Mas nós continuamos pedindo sinais. Ah, Senhor, olha, eu preciso ver o teu poder. Senhor, se o Senhor não se apresentar, olha, eu tenho que sentir aqui um arrepio. Meus irmãos, o nosso Deus tem se revelado cada dia mais. E muitas vezes nós não vemos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E qual que foi o sinal do profeta Jonas? Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aqui nós vemos o sinal universal, o sinal incontestável, o sinal que marcou todas as gerações, o sinal que
extrapola todas as épocas. E é a base da minha fé e da sua fé. A ressurreição do Senhor Jesus. Jesus aqui evoca o poder da sua ressurreição. Aqueles homens estavam cegos e surdos. Nós vemos isso claro, lá em Mateus capítulo de número 13, versículo de número 14 e 15. Somente o poder regenerador, realizado pela obra de Cristo, poderia mudar isso. Aqueles homens estavam mortos em seus pecados e seus delitos. Eles precisavam de ressurreição. Morto não houve, morto não veio, a não ser pelo poder de Deus, como vemos na ressurreição de Lázaro, morto lá dentro, lá dentro da caverna, escondido. Mas Jesus fala para Lázaro: vem para fora. E o morto obedeceu. Se queremos mudança na nossa igreja, se queremos mudança na cidade de Maué, se queremos mudança no nosso país, só há um caminho: o poder da palavra. Aquele que levanta, aquela que tem o poder de levantar mortos, de ressuscitar aquele que está cego, aquele que está surdo, aquele que não tem mais poder para agir. Quando eu falo poder, é o poder se levantar, poder caminhar, o poder ouvir, o poder falar, o poder ver. Que o Senhor, Ele, como foi cantado hoje, sai a nossa nação, sai a nossa cidade, sai a nossa igreja. O texto final é exatamente o texto inicial do nosso culto. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vamos nos colocar de pé? Vamos orar? Ore em favor da nossa cidade, ore em favor da nossa igreja, ore em favor da sua família. Peça ao Senhor Jesus que envie esse poder da sua palavra, que derrame poderosamente o seu Espírito Santo, limpando, purificando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus, a fim de que possamos realmente ver a mudança, não somente nas nossas vidas, mas ao nosso redor, onde nós pisamos a planta dos nossos pés. Coloque o seu trabalho, coloque a sua escola, coloque o seu lugar de convívio, coloque esses lugares diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, neste momento, nós clamamos ao Senhor porque sabemos que somente o Senhor tem o verdadeiro poder de ressuscitar aqueles que estão mortos. Ó meu Deus, de trazer, Senhor meu Deus, a esperança àqueles que não têm mais esperança, Senhor. Aqueles que estão desesperados, Senhor meu Deus, aqueles que estão descrentes, aqueles, Senhor meu Deus, que já não veem mais solução, mas sabemos que a solução está no Senhor. E sabemos que o Senhor tem demonstrado os teus sinais, o Senhor tem conservado a tua igreja de pé, o Senhor tem chamado, o Senhor tem convocado o seu povo, Senhor meu Deus, para se render aos teus pés. Ó meu Deus,
Receba-nos sim, Senhor meu Deus, aos pés da cruz. Limpa-nos, Senhor meu Deus, purifica-nos, Senhor meu Deus, tira, Senhor meu Deus, da cova, Senhor meu Deus, tira-nos, Senhor meu Deus, da sepultura, Senhor. Ó meu Deus, ó Senhor, que o Senhor possa agir, Senhor meu Deus, nesta igreja, que o Senhor possa agir, Senhor meu Deus, nessa cidade, nesse estado, Senhor, no nosso país, Senhor. Ó meu Deus, nós estamos passando por momentos de crise, Senhor meu Deus. É crise na área da saúde, Senhor meu Deus, porque nem sequer os médicos, nem os cientistas, Senhor meu Deus, têm solução. Ó meu Deus, ó Senhor, nem a curto prazo, nem a médio prazo, Senhor meu Deus, nem sequer a longo prazo, porque não sabem o que vai acontecer. Ó meu Deus, a nossa economia, o Senhor sabe que está falida, Senhor. O Senhor tem visto, Senhor meu Deus, a preocupação dos pais de família, daqueles que estão desempregados, Senhor meu Deus. Ó meu Deus, estamos com uma crise também, Senhor meu Deus, política. Senhor, tem misericórdia da nossa nação. Nós pedimos o Teu auxílio, Senhor meu Deus, porque sabemos, Senhor meu Deus, que em meio às trevas o Senhor brilha a Tua luz. Ó meu Deus, e que essa luz possa brilhar, Senhor meu Deus, em nossas vidas, a partir, Senhor meu Deus, da minha vida, a partir desses irmãos, ó meu Deus, que estão aqui presentes, Senhor meu Deus, dos irmãos que estão em casa, Senhor. Ó meu Deus, a partir dessa igreja, brilhando poderosamente, Senhor meu Deus, para a Tua glória, Senhor meu Deus, para que o Teu Evangelho seja conhecido nessa cidade, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós necessitamos urgentemente da Tua ação, Senhor Deus. Tira, Senhor meu Deus, toda a nossa cegueira, Senhor. Limpa-nos, Senhor meu Deus, purifica-nos, Senhor Deus. Dá-nos ouvidos, Senhor meu Deus, não somente para ouvir, mas também entender, compreender, guardarmos dentro dos nossos corações a Tua palavra, a fim de que ela possa ser essa boa semente, transbordando em nós. Que o Senhor possa ser o nosso sacerdote, o nosso profeta, o nosso rei, aquele que governa soberanamente sobre as nossas vidas. Assim nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a doce consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe e tenha uma boa noite.